Opa, tudo bem? Eu sou o Pedro Presto, criador do movimento Meta Hacking, tá? Ou você se governa ou você é governado, que é onde eu tenho um livro publicado que explica sobre travas emocionais e como se libertar dessas travas emocionais, tá? Ou você se governa ou é governado por quem? Pela sua própria mente subconsciente, tá? E como é que a mente subconsciente governa a vida da pessoa, tá? O subconsciente ele é responsável por 95% das coisas que acontecem com a pessoa. E como que é criado essas coisas? Através do paradigma que está na mente subconsciente, tá? A pessoa que ela não entende isso, ela é governada por paradigmas que é imposto no subconsciente dela por terceiros, por outras pessoas, normalmente dos 7 aos 12 anos de idade. E o que acontece? Quando a pessoa ela está nesses 7 aos 12 anos de idade, tudo para ela tem um grande impacto emocional. Além do mais, ela não tem um sistema de crença sólido, então toda informação que é colocada no subconsciente ele aceita como verdade e leva com ele até que aquilo seja ressignificado, né? Então, essa semana, por exemplo, eu tive um cliente, tá? Que esse cliente ele não conseguia falar em público. Sempre que ele ia falar em público, que ele via o auditório, que ele via as pessoas, que ele via que a atenção estava toda voltada para ele, ele travava. O rosto dele travava, ele começava a suar as mãos, os pés e sentia uma forte sensação ruim no estômago e ele saía daquele momento, né? E mesmo ele sendo cético quanto à hipnose clínica, já estava numa situação tão extrema que ele me procurou, porque ele precisava falar em público para subir de cargo na empresa dele, para apresentar projetos. Então ele não podia mais ficar com aquela situação que estava com ele já há 10, 15 anos e que acabou gerando nele uma personalidade introvertida, que fez com que ele estudasse mais, que ele dedicasse mais tempo lendo, mas ao mesmo tempo prejudicava ele, porque ele não conseguia nem mesmo ir em show e gritar. Ele sempre falava com uma voz baixa, num tom monótono. E aí nós fizemos a hipnose com regressão. Como é que funciona? A pessoa ela entra no estado de relaxamento, né? O estado teta, tá? E ele era até cético quanto a entrar nesse estado, como a maioria das pessoas são. Acha que não são capazes de entrar nesse estado, embora o cérebro já tenha os mecanismos para entrar nesse estado, embora ela entre nesse estado o tempo inteiro. Quando, por exemplo, está assistindo um filme, se emociona com aquele filme, esquece que está vendo um filme e até mesmo esquece que aquilo são atores e vê somente os personagens, porque no subconsciente entra num nível de concentração tamanha que ela se emociona, não perde aquela sensação de passado, futuro, né? E o estado de relaxamento da hipnose é mais ou menos assim, tá? Um pouco mais profundo, porque eu vou aprofundando cada vez mais, né? Quanto mais a pessoa vai entrando nesse estado, mais fácil fica para ela entrar. Entramos nesse estado de teta, nesse estado de relaxamento, e aí a gente traz aquela sensação, né? Que ele sente quando ele fala em público, coloca ele na mesma situação, as mãos suando, o estômago ruim, né? A sensação de angústia. E aí eu faço uma regressão à causa. Várias formas de tirar por exemplo, essa trava emocional de falar em público, né? Tanto trabalhando em cima desses sintomas, quanto indo na causa, que aí você ressignifica a causa, o subconsciente ele refaz toda a forma que ele enxerga, todo o paradigma que ele vê a situação falar em público, né? Nós voltamos e aí descobrimos que ali nos 9, 10 anos de idade, um momento ele estava gritando no mercado eufórico, e aí o pai dele começou a brigar com ele, gritar com ele, falar que ele não deveria falar alto, que ele estava incomodando as pessoas. Ele começou a chorar e o pai dele ainda inibiu ele ainda mais, né? Brigou ainda mais com ele. E aí aquilo gravou nele uma emoção, uma crença de que falar alto, de que falar para os outros ouvirem era errado, era um problema, porque gerava uma sensação ruim nele. E aí o subconsciente cria um gatilho de proteção, que é, toda vez que eu falar em público eu vou travar, porque se eu falar em público algo ruim vai acontecer. E aí isso fica 10, 20 anos com a pessoa. A gente ressignificou isso em 2 sessões, tá? Na verdade, 3 sessões, 2 sessões para fazer a ressignificação. Ressignificamos outras coisas também, porque o subconsciente ele vai puxando, né? Fica tudo atrelado, são nós que o subconsciente cria, mas ressignificamos, damos uma nova perspectiva, sem necessariamente mudar a situação que aconteceu.
E uma terceira sessão só para reforçar que toda vez que ele falar em público, ele vai se sentir muito confiante. O rosto dele vai ficar mais confiante, a postura dele vai aumentar e tudo isso fica automático. E aí em 3 sessões, mesmo ele sendo cético quanto à hipnose clínica, ele já falava em público com muito mais confiança do que uma pessoa que não tinha trava emocional, mas que também não tinha trabalhado essa parte emocional para falar com muita confiança quando se está em público, né? Na minha experiência clínica, eu já trabalhei com diversos níveis de bloqueio emocional, até mesmo ansiedade, que é a minha especialidade, depressão também, bloqueio de autoimagem, compulsão alimentar, depressão, até mesmo pessoas suicidas que estavam tomando remédio já há anos, né? Que mesmo tomando remédio ainda tinha aquela sensação de angústia, porque o remédio ele não consegue tratar o realmente o problema, ele simplesmente desliga o sintoma, que o sintoma é nada mais que o cérebro falando que tem alguma coisa errada, né? E trabalhar com esses bloqueios é muito bom, porque é um nível de emoção muito forte que acontece ali durante a sessão, né? Aquela catarse, que a pessoa, quando ela vê o que está causando aquilo, ela tem a capacidade às vezes de liberar um perdão, de liberar uma aceitação, de entender o que está causando aquilo e resolver ali naquele momento, durante a sessão, que dura 1 hora e meia, né? Inclusive é espaçado semanalmente, né? A terapia ela funciona em 4 sessões, uma vez na semana, porque a sessão ela traz um impacto emocional muito forte. Até mesmo um simples problema como falar em público pode trazer um impacto emocional muito forte. Porque esse rapaz, quando ele voltou lá naquela situação que ele estava com o pai dele, e o pai dele inibiu ele de cantar, de falar, e ele percebeu que aquilo causou nele, e ele tinha que liberar aquela energia, ele sentiu uma vontade de chorar muito grande, e começou a chorar. E aquele choro é bom, porque é a energia saindo, a energia que está alimentando essa trava, esse bloqueio emocional, né? E essa trava pode estar, muitas vezes, em várias situações da vida que a pessoa nem sabe que está. Mas quando ela acessa o subconsciente, que ela entra no estado de relaxamento, que a mente consciente ela diminui a frequência dela, e aí o subconsciente abre, né, quase com um estado de sono ali, que a pessoa está sonhando, e ela consegue enxergar e entender, né, todas as situações, tudo que aconteceu na infância. Tem pessoas que lembram com a hipnose de quando estava na barriga da mãe e levou uma pancada ali e aquilo já ficou gravado no corpo emocional da pessoa. De tão forte que é a regressão pela emoção. Porque o subconsciente ele só trabalha com emoção, ele não trabalha com informação. É por isso que a pessoa ela pode saber que tem um bloqueio na área X, estudar por anos aquilo, pensar por anos aquilo, ir no psicólogo, falar por meses sobre aquela situação. E na verdade ela só vai estar fortalecendo, porque ela vai estar, toda vez que ela vai no psicólogo e fala do problema, mas ela está alimentando o problema, mas ela está se sugestionando que aquele problema é real, né? Sem nunca ir na solução. Então muitas vezes você vai num psicólogo, você fica só falando do problema, você sai de lá pior. Porque você foi fortalecendo os neurônios, as trilhas neuronais desse problema. Porque toda vez que você pensa nesse problema, você ativa ele. E a hipnose não, ela é tão eficiente e tão rápida, coisa de 3, 4 sessões, que já vai direto na causa, com toda a emoção que precisa viver, com tudo que precisa liberar, né? Dá para tirar trauma, vício, dá para tirar tudo em poucas sessões. O cérebro ele não tem uma estrutura que ele cria o trauma, né? Em uma situação que o pai gritou ali, já gravou e já ficou por décadas com a pessoa. Ou então a pessoa está dirigindo o carro, com a mão no volante, sentindo o vento, sentindo o pé no acelerador, de repente ela escuta um barulho girando, e acorda inconsciente. E aí ela nunca mais consegue tocar num carro, que ela já entra em crise de pânico, né? Então, que é um estresse pós-traumático causado por um acidente de carro. Aquele trauma foi criado em quanto tempo? Em milissegundos, né? O carro bateu, bum, já gerou aquela emoção na pessoa, e já ficou gravado, não vou mais tocar em carro. E aí a pessoa não consegue mais dirigir na vida dela. Já tratei problemas assim também, que aí a pessoa vem, a gente volta no momento da batida, revê tudo o que aconteceu, vê o momento específico que foi gerado aquela emoção,
e libera essa emoção. E aí depois cria uma estrutura de confiança para a pessoa, sempre que ela for dirigir, ela sentir confiança, sentir tranquilidade. Claro que eu não instalo, seria possível também, mas eu não instalo uma confiança exagerada nesse caso do carro, porque se eu instalar uma confiança exagerada, a pessoa pode ficar imprudente. Então a gente instala nos parâmetros que é necessário que uma pessoa normal tem para dirigir de confiança, né? E então como é que funciona a hipnose? Acho que já deu para ter uma noção que a terapia completa ela funciona em 4 sessões. Às vezes eu posso estender para 6 sessões, isso fora a anamnese, né? Que é onde eu estudo o caso da pessoa, ali, se for por a distância por via de chamada, porque a maioria dos meus clientes são de outros estados ou países. Estuda ali junto com a pessoa e aí desenho como é que vai ser realizada a terapia para ela, porque é personalizado para cada pessoa, tá? E aí na anamnese já dá para saber exatamente quando a pessoa começa a falar, pela expressão no rosto dela, pelas palavras que ela está falando, pelo jeito que ela está falando ali, já dá para saber praticamente onde está o problema, onde está o bloqueio, seja bloqueio de prosperidade, depressão, ansiedade, crise de pânico, angústia. As pessoas ficam surpresas de quão simples, né, as causas desses sintomas, né, que aconteceu às vezes com 9, 10, 15, 16 anos de idade e que a pessoa está ali carregando com ela até hoje, já aos 30, 40, 60 anos de idade, 70, já atendi pessoas com 70 anos de idade, né, clientes que estava tão inibido, mas tão inibido na personalidade por causa da história de vida, que eu realizo uma terapia, que é uma terapia específica com programação neurolinguística, onde a gente vai refazendo toda a infância, juventude, adolescência, vida adulta da pessoa, instalando em cada um desses momentos novos gatilhos. E aí a pessoa sai de lá outra personalidade, né? Tem vários depoimentos que a pessoa chega pro cônjuge, né, pro marido ou pra esposa, e me fala que a pessoa percebeu que estava completamente diferente, porque a feição da pessoa muda, porque no rosto da pessoa, quando ela tem trava ou bloqueio, fica rígido o rosto da pessoa, fica gravado, né? Por isso que pelo rosto, pela linguagem não verbal, já dá para perceber onde a pessoa está travada, porque fica rígido aqui, ó. Se fica rígido na maçã do rosto, eu já sei que é uma coisa. Se a pessoa tem um queixo mais rígido, já dá para saber o que é. A pessoa que ela tem um ombro assim mais duro, mais pesado, né, que já dá para saber que ela está carregando um peso nas costas, né? Todas essas metáforas, elas são criadas pelo subconsciente e já indicam, né? Tô sentindo um nó no estômago, já dá para saber que trauma que está ali gravado, né? Normalmente nó no estômago é uma vontade de botar para fora, né? De vomitar de forma metafórica, alguma emoção que tá forte ali, que está latente ali. E aí a pessoa ela não vomita, porque ela não sabe como, ela precisa colocar aquilo para fora, né? E aí ela fica sentindo aquele nó no estômago, nó na garganta, né? No caso desse cliente que não conseguia falar em público, ele nem tinha percebido, ele estava há tanto tempo com isso, que quando a gente ressignificou, no mesmo momento ele sentiu um alívio extremo aqui, ó, deu para ver o rosto dele, aquela endorfina e dopamina sendo liberada no corpo dele, quando ele me relatou depois que sentiu um nó que estava na garganta dele saindo. E ele nem sabia como é que era a sensação de não ter aquilo. Ele nem sabia que tinha aquilo. Se o psicólogo perguntasse para ele se ele tem aquilo, ele diria que não, porque ele não conhecia como era não ter, né? E a hipnose, ela permite tudo isso. Permite entrar em todos esses estados, tá? Então, eu sou o Pedro Presto, sou hipnoterapeuta master, especialista em traumas emocionais, em ansiedade, em depressão, fobia, crise de pânico e vícios. Sou autor do livro Meta Hacking, ou Você Se Governa ou É Governado, que vai ter uma série no YouTube brevemente, tá? Logo menos, já iniciei as gravações dessa série, que vai ser sobre auto-hipnose e programação neurolinguística, como a pessoa sozinha, ela identifica bloqueios e como ela instala novas crenças e o que ela precisa para saber quais novas crenças ela precisa instalar. Porque a pessoa sozinha, ela entrar nesse estado e acessar esses traumas é fácil. Inclusive, quando ela faz o trabalho de hipnose comigo, ela aprende a entrar sozinha, porque ela entende o processo
e já cria a trilha neuronal de entrar nesse estado. Só que muitas vezes ela não tem o conhecimento, a informação do que instalar no lugar. Porque a mente que criou o problema, normalmente não é a mente que consegue resolver o problema. Ela precisa ter uma nova mentalidade. Então o livro ele traz essas novas informações, o que você precisa saber para avaliar se isso é ruim, se isso é bom, se está te causando mal, se está te causando bem, quais crenças seriam beneficentes, seriam boas para você ter os resultados que você quer ter. Resultados esses que pode ser viver sem ansiedade, que pode ser falar em público, que pode ser subir de cargo, que pode ser ter mais confiança, que pode ser melhor na relação interpessoal, que pode ser ter ideias mais claras na empresa, no cargo que está trabalhando, e por aí vai, né? Tudo é modelável, tudo é instalável, não existe nenhum problema emocional criado pela imaginação que não possa ser resolvido também pela imaginação, tá? E é isso, sou Pedro Presto, autor do livro Meta Hack e Master em Hipnose Clínica. Espero que tenha gostado desse vídeo.